A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, tudo bem? A partir de agora você confere a série Rádios Livres Sorocabanas. Eu sou Felipe Parra, sou publicitário, professor de Comunicação e Tecnologia e também sou doutorando pelo programa de pós-graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Em minha pesquisa de doutorado, eu estudo as rádios livres de minha cidade, Sorocaba. Sei que é um tema que muita gente não conhece, então eu vou fazer uma breve explicação. As rádios livres são emissoras ilegais que oferecem espaço para o cidadão comum falar no rádio, sem sofrer nenhuma censura. Dessa forma, qualquer pessoa era bem-vinda nessas emissoras para dizer o que quisessem. Essa particularidade faz com que esses meios de comunicação sejam uma forma democrática de se fazer rádio. Entre as décadas de 1970 e 1980, Sorocaba ficou conhecida pelo grande número de emissoras caseiras operando na cidade. Não foi à toa que esse município do interior paulista ficou conhecido como a capital das rádios piratas. Para contar um pouco dessa história, coleto relatos de pessoas que participaram ativamente do movimento das rádios livres sorocabanas. Isso nos ajuda a conhecer um pouco mais sobre a história dessas mídias que contribuíram para o desenvolvimento da comunicação radiofônica no Brasil. Neste episódio, ouviremos Robson César e a sua trajetória no movimento das rádios livres sorocabanas. O advogado, jornalista, publicitário e radialista criou inúmeras rádios livres na cidade de Votorantim. Transuniversal FM, Trans 2, Edson FM e Mistério FM são algumas das emissoras clandestinas fundadas por Robson. Esse interesse pelo rádio começou na infância e isso foi o que influenciou seu envolvimento com as rádios livres sorocabanas. Ouça os relatos na voz do entrevistado. Tudo começou quando eu ganhei um rádio da minha mãe, muitos anos atrás, um radinho que tinha FM. Até então eu tinha um Evadim. Eu tenho até hoje ele, pequenininho aí. E aí eu tinha esse Evadim, que era só M. Minha mãe me deu uma FM, daí eu comecei, a ouvir as rádios FMs, comecei a gostar. Tive, assim, uma afinidade com o Luiz Castro Vignolo, que era locutor na época, Vanguarda, E aí eu tive muito contato e tal. Eu fui me apaixonando por rádio. E aí eu ficava na minha casa treinando. Eu tenho essas gravações ainda, de 14, 12, 14 anos. Você chora da risada, até eu dei risada. Bom, aí... um belo dia eu acabei sintonizando uma rádio que não tinha nada a ver, umas conversas, aí eu comecei a me interessar. Aí todo dia à noite, eles ligavam à noite, e eu ficava ouvindo. Então era lá, Tropical, de Votorantim, Voyage, enfim, era essa turminha. Porque como o cara estava na casa dele, ele tinha o rádio, então ele conversava, você conseguia ouvir, porque o rádio dele também entrava no microfone. Então ele falava, e aí, tal, e aí, Colômbia, tudo bem? E aí, Spectro? Então ele respondia. Então dava para você ficar acompanhando. Para ilustrar essa interação, ouça um trecho da conversa entre Robson César, da rádio Edson FM, e Paulo Stecker, da rádio Transuniversal FM. Alô, Edson FM 106,1, no cantinho direito do seu dial. É direito, né? Isso, direito. Que eu falo aqui, ó, que música nesse cara do anuncio aqui. Nome do locutor. Quem que é o cara do 92 aí? Como é que você falou? Cabeção, né? Ô, Cabeção. Não, sem querer eu peguei, né? Eu peguei e cheguei aqui. Tá saindo muito longe. Você tá falando muito longe do microfone. É aquela hora que você começou a regular, daí você é um joia. Você regulava, falava alto, falava baixo, falava alto, falava baixo. O relato continua. E aí foi, e minha mãe me comprou um walkie-talkie lá na Aparecida do Norte.
E a gente conversava assim à distância, falei, vamos tentar ver se isso aqui entra em rádio também, né? E aí, próximo até que ele entra, mas não entra igual as rádios antigamente das piratas, que, né, as rádios livres tinham uma potência melhor. E aí, brincando assim, um amigo, depois que ficou amigo, né? Ele ouviu alguma coisa e falou, quem que tá aí? Aí eu fiquei, né, trêmulo, eu falei, caramba, tá fazendo efeito. Aí trocamos informações, era o Tropical de Votorantim, né, 106.1, não, 106.9, 106.7, enfim. Aí eu falei para ele, poxa vida, gostaria também de ter uma rádio, né, um transmissorzinho. Ele me fez um BF. E aí expandiu, que o BF era mais potente. Tocamos a rádio e meu primo, ele é engenheiro eletrônico. Uma vez ele passou na minha casa e eu mostrei para ele, ele falou, isso aí é muito fraquinho. Você quer que eu faça um bom para você? Beleza, fez um daquele que o Cláudio Dias falou, o 2N2222A. Aqui, Robson se refere a Cláudio José Dias Batista, da Rádio Voyage FM, o entrevistado do primeiro episódio dessa série. O relato continua. Esse era top, só que era tudo camuflado. A ideia do meu primo foi pegar uma caixinha de UHF, normal, você olhava era um HF. Ele montou dentro dessa caixa de UHF. Deixou só o conector atrás para você conectar a antena. E fez a antena plano terra para mim, porque ela é na medida da frequência. Não sei se você sabe, mas cada frequência tem a medida da sua antena, se for a espiral, plano terra, se for, né, em L, enfim. Aí, quando eu coloquei essa rádio no ar, meu Deus do céu, explodiu, né? Todo mundo queria saber. Aí eu coloquei Transuniversal. Robson conta sobre o curso de radialista que fez no Senac Sorocaba e as inúmeras rádios livres que fundou. Eu abri o curso de radialista lá no Senac, em Sorocaba. E na minha turma, que passaram, porque você tem que fazer um teste, tipo, era, sei lá, 100 pessoas, 80 pessoas para 35, 36 vagas, né? Da minha turma, nesse ano, eu e o Elias Moreno, que depois trabalhou na Ipanema. Eu e ele é que não trabalhávamos em rádio. Beto Camurça, Eduardo Ramalho, Cláudio Dias, também, Cláudio fazia Vanguarda também, enfim, aí que eu fiz rádio, fiz o curso, e naquele mesmo ano que eu terminei, eu comecei a trabalhar na Vanguarda. Aí, trabalhando na Vanguarda, falei, não vou poder, né? Peguei o transmissor, o Paulo Stecker, a gente era parceirão de ouvir música, gravar música, fazer bailinho nas garagens, abraçar as menininhas, aquelas coisinhas que a gente fazia na adolescência. Então, eu passei para ele, falei, Paulo, cuida aí então, né? E eu tinha o meu BFinho aqui, o meu BF, aí eu montei a Trans 2. Só que tinha a Trans 2, ele tinha a Transuniversal, que era a minha, e eu tinha a Trans 2. A minha não falava mais nada por causa da minha voz na Vanguarda. Deixei quieto. E aí, aliás, na verdade, eu não falei da Edison, porque a primeira que eu montei foi a Edison. O BF, quando eu montei, era a Edison FM, né? A Edison tinha uma menina lá na rua chamada Edissa, e aí eu gostava dela, então eu coloquei Edissa e Robson, ficou Edison, com 2 S, né? E aí depois que, né, passou a ser a Transuniversal. A Transuniversal foi mais ou menos em 84 para 85. A Edison foi na época em 84, mais ou menos, aí, porque a Edissa ela faleceu, né? Faleceu num acidente de carro. Virou a Transuniversal mais ou menos nessa época aí, porque em 85 eu comecei a fazer o curso, né? Me formei e comecei a trabalhar na Vanguarda em dezembro e em janeiro eu comecei a fazer locução. Então eu passei para o Paulo, é mais ou menos isso. Eu ia mudando de nome das rádios. Eu tive a Trans 2, a Village FM, a Paysandu FM, a Mistério FM, porque aqui tem um trimmer que você muda a frequência. Então eu fazia isso, eu mudava a frequência. E eu não podia falar. Então, eu trabalhava em rádio, eu tinha meus amigos. Por exemplo, trabalhei na FM 90. Eu chegava para o meu amigo Paulinho, boa pessoa, e falava, Paulinho, grava uma vinheta para mim, Village FM. De puta vozolão, Village FM. E eu socava na rádio, por quê? Porque, era lá em Campinas, aquela região. Eu aqui nunca ia chegar, entendeu? Ninguém sabia que era. Então, ele gravava para mim e eu fazia as minhas brincadeiras no final de semana. Para ilustrar, ouça o áudio recuperado de uma das vinhetas da Rádio Livre Edison FM.
ZYP666, rádio emissora de som, frequência modulada estéreo em 106.1 MHz. A rádio mais jovem da cidade com vocês. Se ligue, rádio ligado 85, edição FM 106.1 MHz. A rádio ligada em você. Agora com vocês, Vando, Fogo e Paixão. Robson comenta sobre a criação da Rádio Cidade FM de Votorantim e como foi autuado pela Polícia Federal. Aí no ano de 96, eu fiz a campanha de um candidato aqui, como era locutor, tal, eu fazia carro de som, caminhão, né? E aí ele me deu uma grana, né, pelo trabalho, e eu chamei um amigo meu que também era radialista, gostava, falei, vamos montar uma rádio aqui em Votorantim? Não tinha, né? 96. Montamos, ficamos 3 meses com ela. Aí a Polícia Federal chegou lá e fechou. Equipamento tudo novo. Enfim, aí, né, fazer o quê? Perdemos. E foi aí que eu quase fui preso, porque naquela época era detenção de 1 a 2 anos, mais ou menos isso, né? E tanto eu como esse amigo meu. Mas nós fomos fichados, nós respondemos processos. Nós tivemos que comparecer periodicamente na polícia, na época era do lado da SAF Veículos, na Saliba Mota ali. Tinha que ir lá, tal, responder. Aí no final das contas, nós fizemos um acordo e pagamos em cesta básica por uma entidade, porque a gente era réu primário, tal, não tinha antecedente, a gente tudo bom na gente, né? Então, beleza. Mas o dia que eles chegaram lá, quase que a gente saiu de Camburão, cara. Lacraram tudo, pegaram tudo, colocaram dentro do saco, levaram tudo, CD, fita, tudo. Naquela época não tinha disco mais, já era CD, né? Só não levaram a antena porque não conseguiam tirar, que era um prédio, eles não tinham acesso. Eu nem sei nem como que, não fui eu que coloquei a antena, nós pagamos para um rapaz colocar. Tanto é que depois a gente saiu de lá, a antena ficou lá, depois dessa bucha aí, cara, eu estava para casar, casei em 97, né? Eu estava, né, para casar. Então, isso mexeu muito com o psicológico, com o emocional. Falei, não quero nem saber, não quero mais me envolver, né? Eles chegam ameaçando, sabem que eles botam terror. Aí nós ligamos para um amigo nosso, ele era advogado, tudo ligamos para ele, daí ele socorreu a gente. Daí ele que foi lá, conversou com o delegado da Polícia Federal, porque não foi o agente, foi o delegado da Polícia Federal. Achavam que a nossa rádio é a rádio mais forte do mundo, entendeu? E não era, é que a gente estava na frequência 107.9, que não tinha rádio nessa época, nessa frequência. Agora, depois que tem a Tropical em São Paulo, mas naquela época não tinha, que era livre. Então, ela expandia pra caramba, ela chegava longe, Boituva, né? E a turma, e eles, com toda a sistemática e a inteligência deles, achavam que a gente estava com um transmissor de 300 watts, sabe? E não era o quê? 25, 30, 50 watts, depende, né? Não lembro. 2N22, 22 bem calibradinho, era mais ou menos isso. Aí esse advogado foi, conversou com o delegado da PF, aí com os fiscais, aí falou, não, vamos fazer o seguinte, eles podem levar tudo, de equipamento, vai liberar os meninos. Aí deu negócio, porque aí eles liberaram a gente, eu e o meu amigo, né? E aí a gente respondeu esse processo assim, em liberdade, mas a gente estava errado, cara, não tem como. A gente fazia por diversão. Só que essa FM, a cidade, a gente tinha comercial, a gente tinha vinheta, era uma rádio normal, com qualidade igual às outras. A gente entrou para arrebentar mesmo. Porque na época, o que mais incentivou a gente foi isso. Em 95, eu conheci um deputado aí em São Paulo, e ele defendia muito essa bandeira da rádio comunitária. Na época era rádio pirata, mas, né? Rádio livre. Eu participei várias vezes de reuniões com ele em São Paulo. E ele falava, não, pode montar. Se a polícia chegar, você faz isso, você faz aquilo, você me liga, você liga para a assessoria. E não aconteceu nada disso, cara. Então, quando eu montei a Rádio Cidade do jeito que nós montamos, ele falou, você monta a rádio, tudo, e depois você entra com o processo, pedindo a legalização, tal. E, no fim, não deu isso. Mas sabe, Felipe, é importante tudo isso, porque foi através desse trabalho da gente, persistente, porque assim, eu via, quando a polícia fechava a rádio, meia hora depois, uma hora depois, o cara botava outro transmissor, era na teimosia. E isso deu muita força para os deputados criarem a lei da Radicom,
né, a rádio comunitária, as Radicom, e isso foi muito também por essa persistência dessa turminha das rádios livres, aí, as rádios alternativas. Eu tenho vinhetas que eu falo, Rádio Alternativa Faz Sandu FM, Rádio Alternativa Transuniversal, nossa, era uma rádio alternativa, né? Sobre discursos políticos em suas rádios, Robson comenta. Tanto as outras que eu tinha, né, que as minhas piratinhas lá, como essa que a gente montou mais com um padrão de rádio comercial, mesmo eu vindo de uma campanha política, meu candidato perdeu. Então eu não tinha o quê, né? Ele ganhou, então poderia até puxar o saco dele, mas não. Eu não tinha nenhuma propensão partidária, nada, eu estava super tranquilo, né? Nesta parte curiosa da conversa, Robson conta como Antônio Isaías Antunes Pereira lhe pregou uma peça. Vale lembrar que Antônio era dono da extinta Rádio Livre Sorocabana Columbia FM. Ele também foi o entrevistado do segundo episódio desta série. Você entrevistou Columbia. Lembra ele assim, ó. Columbia, você se lembra que um dia você foi na casa de um pirata, bateu palma na casa dele, ele saiu, você falou assim, aqui é a Polícia Federal. Ele de pastinha, roupa social, bateu palma, eu saí lá, pois não, aqui que mora tal, aqui é a Polícia Federal. O Antônio, o Columbia, faz praticamente 40 anos que eu não vejo. Ao falar sobre o motivo de ter uma emissora clandestina, o entrevistado revela a programação que fazia em suas rádios livres. Veja bem, quando eu comecei lá com o meu walkie-talkie, depois o meu BF, era mais para ficar conversando com os caras, né? Porque nessa época do BF era mais bate-papo e tal. Aí depois que eu peguei o 2N22, que é mais forte, começou a pegar longe, aí eu fazia uma programação igual a rádio comercial. Eu não fazia rádio para Sorocaba, não fazia rádio para Araçoiaba, não. Eu fazia rádio para o meu reduto ali no bairro. Então tinha as menininhas lá que gostavam de ouvir lá, Guilherme Arantes, Michael Jackson. Então é isso, eu fazia e mandava música para elas, para os amigos também, né? A turma do comércio também, tinha alguns amigos no comércio, ouviam e eu mandava também. Praticamente música comercial. Nada tão eclético como alguns que tocavam na época, de Beethoven a Kiss. É mais assim, eu tinha mais a música comercial que tocava nas rádios, aí tocava lá. Tinha o cassete também, eu gravava música de rádio, tocava na minha rádio, comprei um mixer, então eu conseguia fazer a mixagem, entrava microfone e tal. Então era assim, era praticamente esse tipo de programação, e era uma coisinha bem feita, eu tentava imitar bem a rádio comercial. No final de música, abria o microfone e falava, mandava recadinho, passava a hora. Eu não me preocupava em chegar em Sorocaba, porque a turma que me conhecia lá no bairro, eles ligavam na minha casa, que era telefone fixo, né? Eles ligavam na minha casa e pediam música. Toca tal música, Ray Speedwagon, lá não sei o quê. E eu me sentia o bambambam, porque até então eu não era locutor de rádio profissional. Mas isso foi uma grande escola para mim. Entendeu? É o que eu falei, eu consegui passar nesse curso lá do Senac, nessa prova, porque eu já brincava com isso. Foi um laboratório. Se fosse cruzão lá para ler o que eles deram para ler, para fazer entonação de voz, para tá, né? Não ia conseguir, imagina. Robson comenta como produzia comerciais para a rádio Edson FM. Então tinha da Edson, da Flávia Cosmético, que eu nem sabia quem era, não conhecia. Mas para dar aquele ar de rádio comercial, profissional, eu fazia. Aí eu tinha um amigo chamado Paulo, aí eu chamava o Paulo, ele ia na minha casa, aí ele gravava os comerciais para mim. Para não ficar a minha locução e o meu comercial, então, né, para dar aquela quebrada, eu pedia para essas pessoas, amiga minha chamada Patrícia Gebaile, aí de Sorocaba, pedia para ela gravar as vinhetas. Confira agora o áudio recuperado de um dos comerciais transmitidos na Edson FM. Você que já se acostumou a economizar em nossa loja, comprando cosméticos em geral, agora tem à sua disposição as mais lindas bijuterias. Venha conhecê-las, você vai adorar. Não somente as bijuterias, mas os preços baixos e o sistema de pagamento. Flávia Cosméticos, Avenida 31 de Março, 821, Votorantim.
Robson fala um pouco das entrevistas que realizou em suas rádios livres. Eu era meio louco, meio audacioso, eu cheguei a entrevistar o José Emílio de Moraes quando ele foi candidato a governador. Vale mencionar que o candidato a governador em 1986 pelo PTB foi Antônio Emílio de Moraes e não José Emílio de Moraes. Então ele passou em Votorantim, o helicóptero desceu no Clube Atlético Votorantim, no campo. Eu estava lá com um gravador nacional, sabe aqueles gravadores nacional? Eu tenho, mas não está aqui comigo, está guardado. Com esse microfoninho letreto aqui, que é ele que vai no gravador, entendeu? E gravei entrevista com ele no meio de todo mundo lá. O áudio recuperado desta entrevista você ouve agora. Acho que na vida da gente a gente precisa fazer um esforço para ir além daquilo que o governo nos pede. Eu acho que é obrigação, eu não faço nada de excepcional, acho que é obrigação de todo brasileiro. Por esse dia 25 de agosto de 1961, que é a data da renúncia de Jânio Quadros, eu sinceramente me sinto tão bem, quer dizer, é a primeira vez que eu me sinto bem depois de 25 de agosto de 1961. Eu tenho a impressão que a liberdade foi restaurada no Brasil e pela primeira vez se vê justiça social realmente num nível muito elevado. Agora, cabe naturalmente à dona de casa controlar o comércio vai controlar a indústria vai ser controlada pelo CIP, mas está aí a cadeia de controle já estabelecida. Cabe a todo brasileiro ser responsável e nós queremos dar um exemplo de responsabilidade. A conversa continua com Robson falando sobre como transmitia noticiários da TV em sua rádio livre. Eu era meio professor Pardal, a TV da minha casa ela tinha uma saída de som, que eu acho que era para fone de ouvido, aquelas P2, P3 pequenininha, e eu colocava e ligava no tape. Então eu gravava às vezes programas jornalísticos e depois colocava, como se fosse um jornalismo da rádio. O entrevistado comenta que não conhecia as rádios livres fora do país. Não, nem sabia que existia, sabe? Não sabia. O que eu conhecia era Espectro, Voyage, Colômbia, Tropicana, Tropical, Estúdio. Eu conhecia a turminha daqui, só. Eu nem sabia que existiam as outras rádios. Eu achava muito bacana eu ligar à noite, ouvir os caras conversando, batendo papo, nos falei, quero entrar nessa onda aí. Mas eu não tinha conhecimento do movimento mundial das rádios livres. Eu não tinha essa dimensão, não tinha mesmo. Para mim era local mesmo. Aqui Robson fala sobre os horários em que entrava no ar. Então, até os 18 anos eu não trabalhei. Então eu tinha todo o tempo do mundo, hora livre. Eu ligava ela de dia, ligava ela final de semana à noite, à tarde, sábado. Não tinha essa periodicidade certinha de segunda a sábado, das 9 às 10, das 8 às 1, não. Mas, como eu falei para você, era mais pro bairro ali, cara. Ele também fala sobre como a linguagem utilizada em algumas rádios livres fez com que o movimento fosse mal visto pela sociedade sorocabana. O problema é o seguinte, se você ouvir a gravação, eles falavam muita besteira no ar. Muita, mas coisa pesada mesmo, entendeu? Naquela época não era tão liberal como é hoje. Depois que entrou Faustão, aí, deu uma liberada. Mas veja bem, naquela época, 87, 88, Constituição, tal, era um sistema mais rígido. Então eles falavam muita besteira. Eu falo por mim, pelo meu pensamento, pela minha visão. Eu creio que realmente tinha uma certa resistência da sociedade por esse tipo de comportamento, de linguagem que eles usavam. Nesta parte, Robson fala como uma crítica dura feita por seu professor de teatro o ajudou a se profissionalizar como radialista. Eu até comentei com uma amiga minha esses dias que nós vimos o nome de uma pessoa que marcou muito na minha vida. E ele foi o meu grande incentivador ao contrário. Eu fazia teatro em 84, 83, 84, fazia no Fórum Velho lá em cima. E como eu falei para você, eu tinha rádio, eu brincava com a rádio, então nos ensaios do teatro eu ficava lá fazendo locução. E um dia esse professor me ouviu e falou assim para mim, escute bem, ele falou assim, com essa voz de taquara rachada, você nunca vai ser locutor, entendeu? No meio de todo mundo e tal. Eu não sei, cara, aquilo marcou muito para mim. E graças a Deus, nossa, foi através do rádio que eu trabalhei na televisão, enfim, construí minha carreira e tal. O entrevistado comenta como foi o processo de transformação da Rádio Livre Tropical FM em uma emissora comunitária. E nesse interim, eu fiz TV e fui diretor de uma rádio comunitária, a Tropical.
Aí eu participei junto, nós conseguimos junto com o Panunzio, né, na época era deputado federal, que ele entrasse com o processo de legalização da Tropical FM. Aí, graças a Deus, em 98, veio a outorga, veio a concessão, e aí a gente começou a trabalhar legalizado mesmo, entendeu? Aí eu entrei como presidente, foi muito legal, e eu aproveitei para colocar em prática tudo que sabia de rádio, equipamento, tal, plástica e tudo mais. Robson conta em detalhes como era o processo de produção das vinhetas das suas rádios livres. Hoje a recurso é mais fácil, hoje você tem um SoundForge, né? Hoje é tudo mais fácil. Naquela época não tinha esses recursos. Era no giletão, né? Você pegava, eu tenho um tape de rolo, Takai, aí se colocava lá, ouvia a vinheta, marcava, cortava com a gilete. Tem uma fita, não sei se você sabe, existe uma fita própria, mas eu usava Durex mesmo, né? Você pega o Durex, aí você ia cortando em pedacinho, fazia as vinhetas, principalmente da Village, FM, essas coisas. Eu montava assim, né, na unha, não tinha, hoje é tudo mais fácil. Eu não tinha recurso, eu tenho umas gravações da época que eu fazia mixagem, eu voltava o disco com o dedo, cara, e soltava no pause. Tem até hoje, eu tô ouvindo os A2, olha, puta aí, esse pode, voltava com o dedo assim, tem hora que você escuta e faz aquela volta que dá no disco, e quando o disco começa... O áudio recuperado de uma dessas vinhetas você ouve agora. Edição FM 106,1 MHz, a rádio mais jovem da cidade. Neste trecho, Robson fala sobre a importância do estudo que desenvolvo sobre as rádios livres de Sorocaba. Mas aí eu separei um tempinho só para te atender, porque eu achei muito legal isso que você está fazendo. Eu quero dar os parabéns mesmo, porque isso vai ficar eternizado na história. Isso aí é um momento e é uma pessoa única, você que está fazendo. Por fim, ele fala um pouco sobre o seu amor pelo rádio e como essa paixão influenciou outras pessoas. Não, cara, é uma coisa que está no sangue e continua até hoje. Eu tenho junto com um amigo aí, ele não é daqui, né? Aí é uma cidade que eu tenho uma propriedade, daí a gente montou lá, ele brinca lá também. Essa foi a trajetória de Robson César dentro do movimento das rádios livres sorocabanas. O episódio de hoje chega ao fim. Meu agradecimento às pessoas que permitiram que suas entrevistas fossem divulgadas. Esse material é de suma importância para resgatar a história desses meios de comunicação. Muito obrigado! Para efetuar as entrevistas da série Rádios Livres Sorocabanas, foram utilizados conceitos da história oral temática e entrevistas semi-estruturadas como metodologias. Para saber um pouco mais sobre a temática, consulte o livro Rádios Livres, Reforma Agrária no Ar, de Arlindo Machado, Caio Magri e Marcelo Massagão, editora Brasiliense, 1986. A série Rádios Livres Sorocabanas teve locução, redação e edição de Felipe Parra, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, com orientação do professor Luciano Victor Barros Maluli. Trilha sonora utilizada, Forget the Whale, 10 Days. Confira esse e outros episódios da série Rádios Livres Sorocabanas no Spotify e no site www.usp.br/radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima! A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.